A batalha da Líbia contra a seca e a escassez hídrica sempre foi um desafio imenso, mas nem mesmo a grandiosidade do grande rio artificial foi capaz de garantir a segurança hídrica do país. Afinal, a infraestrutura monumental, que já percorre milhares de quilômetros pelo deserto, não muda uma realidade incontestável. A água continua sendo um recurso cada vez mais escasso. Agora, diante de um futuro incerto, a questão que se impõe é clara. A Líbia está realmente preparada para lidar com a crise que se avizinha? Com uma população em crescimento, um sistema de abastecimento sob risco constante e um aquífero fóssil que um dia deixará de existir, o país se vê diante de um dilema crítico. A promessa de um suprimento hídrico abundante e acessível parece, pouco a pouco, dar lugar a um alerta preocupante. A falta de água não é mais uma ameaça distante, é uma realidade iminente. Mas será que ainda há uma solução? No vídeo a seguir, vamos explorar os desafios e as possíveis alternativas para o futuro hídrico da Líbia. A Líbia é um país com uma extensa faixa costeira, tendo toda a sua fronteira ao norte banhada pelo mar Mediterrâneo. No entanto, sua localização geográfica já aponta para um grande desafio. Cerca de 90% do território líbio é dominado pelo deserto do Saara, sendo metade dessa área coberta por dunas de areia, o que transforma grande parte do país em um verdadeiro oceano árido. Outro problema, diretamente relacionado à aridez extrema, é a ausência de rios permanentes. No lugar deles, há diversos wadis, leitos de rios sazonais que se enchem temporariamente com águas das chuvas torrenciais, mas secam rapidamente ou mantêm apenas pequenas quantidades de água. Diante desse cenário, não é surpreendente que a Líbia seja considerada um dos países mais áridos do planeta. Apenas uma estreita faixa litorânea, que representa menos de 5% do território, recebe mais de 10 centímetros de chuva ao ano. No restante do país, as precipitações são escassas, ocorrendo apenas no final do inverno e início da primavera, em forma de pancadas curtas e intensas que duram poucos minutos. Naturalmente, a maior parte da população se concentra nas cidades costeiras, onde há pelo menos alguma disponibilidade de água. Segundo dados de domínio público de 2020, cerca de 78,2% da população líbia vivia em áreas urbanas, o equivalente a aproximadamente 5.380.000 pessoas, de um total de 6.800.000 habitantes. Ainda assim, há aqueles que residem em zonas rurais, principalmente em oásis ao longo da costa, onde dependem da irrigação para cultivar pequenas propriedades agrícolas privadas. O fornecimento adequado de água, no entanto, é sempre um grande desafio. O Oriente Médio e o Norte da África são amplamente conhecidos pela severa escassez hídrica, resultado de diversos fatores, como o clima árido, as altas temperaturas, a rápida evaporação e o constante crescimento populacional. A Líbia não foge à regra. Segundo o World Resources Institute, o país ocupa a 6ª posição no ranking das nações que enfrentam níveis extremos de estresse hídrico. Nos anos de 1960, a Líbia iniciou esforços na dessalinização da água do mar, um processo que visa torná-la potável ao remover o sal. No entanto, essa iniciativa não recebeu grande destaque. Isso se deve ao fato de que, em 1969, com a ascensão do regime de Gaddafi, a prioridade mudou para o ambicioso grande projeto do rio artificial, que prometia solucionar, de uma vez por todas, os problemas hídricos do país. A escassez de água na Líbia, no entanto, remonta à década de 1930, quando o país estava sob domínio italiano. Naquela época, além da falta de água, também não havia recursos financeiros ou materiais suficientes para enfrentar o problema. O cenário mudou drasticamente quando companhias petrolíferas começaram a perfurar o solo em busca de petróleo. Em 1953, explorações no sul do deserto líbio revelaram não apenas vastas reservas petrolíferas, mas também a presença inesperada de água doce armazenada em aquíferos subterrâneos. Foi uma descoberta dupla e surpreendente. Estudos posteriores indicaram que essa água fazia parte do aquífero núbio, um gigantesco reservatório de água fóssil, cuja idade varia entre 10.000 e 1 milhão de anos. Esse recurso hídrico penetrou no arenito antes do fim da última era glacial, quando a região do Saara possuía um clima mais ameno. Com o passar do tempo, enquanto a superfície se tornava árida e era soterrada por camadas de areia, a água permaneceu preservada no subsolo.
Atualmente, sabe-se que o aquífero núbio se estende sob a parte oriental do deserto do Saara, abrangendo territórios da Líbia, do Chade, do Sudão e do Egito. Ele cobre uma área superior a 770 mil milhas quadradas e armazena aproximadamente 39 quatrilhões de galões de água subterrânea, uma quantidade imensa, sem dúvida. Com a descoberta desse vasto reservatório, o governo líbio inicialmente traçou planos para desenvolver projetos agrícolas em grande escala diretamente no deserto. No entanto, no início da década de 1980, houve uma reavaliação dessa estratégia e novas alternativas foram formuladas. Foi nesse momento que se deu início a um projeto de infraestrutura monumental, a construção de uma extensa rede de gasodutos para transportar a água até a costa. Essa solução foi considerada mais vantajosa do que a dessalinização, que além de demandar altos investimentos, também implicava custos significativos de manutenção. No passado, tanto a tecnologia quanto a infraestrutura necessárias para garantir o abastecimento adequado de água na Líbia eram inexistentes. Grande parte do suprimento hídrico do país vinha de usinas de dessalinização localizadas ao longo da costa, cuja operação era extremamente cara. Além disso, a quantidade de água disponível para a irrigação das terras era limitada. O aquífero costeiro, historicamente utilizado para abastecer Trípoli, a capital líbia, estava se deteriorando devido à poluição e ao aumento da salinidade. Então, surgiu um verdadeiro presente. Enormes volumes de água foram descobertos. O desafio, no entanto, era que essa água estava localizada em regiões desabitadas, o que exigia um meio eficiente para transportá-la até onde era necessária. Foi a partir dessa necessidade que nasceu a ideia do Grande Rio Artificial. Embora o nome sugira um curso d'água convencional, na realidade, trata-se de uma gigantesca rede subterrânea composta por tubulações e dutos quádruplos. Através desse sistema, a água doce armazenada há milênios em aquíferos subterrâneos no coração do deserto do Saara é transportada até a costa da Líbia. Apesar de parecer um conceito relativamente simples, a construção desse rio exigiu um esforço monumental. O projeto foi estruturado em diversas fases, o que significa que ele não se trata de um único duto contínuo, mas de diferentes segmentos interligados espalhados pelo país. A estratégia envolvia a perfuração de poços com centenas de metros de profundidade para alcançar os reservatórios subterrâneos. A partir daí, a água seria canalizada até a região litorânea por meio de uma rede de oleodutos que se estenderia por aproximadamente 4.000 quilômetros. O sistema foi projetado para transportar mais de 6 bilhões de litros de água por dia. No início da década de 1980, Muammar Gaddafi deu início à primeira fase do projeto, lançando a pedra fundamental na região do aquífero Serir, no leste da Líbia. Atualmente, a água provém de 13.000 poços, cada um perfurado a uma profundidade de cerca de 500 metros no deserto. Tubulações de concreto armado, com 4 metros de diâmetro e instaladas a quilômetros de distância umas das outras, se estendem por mais de 2.700 quilômetros. A água é armazenada em pelo menos 10 reservatórios subterrâneos e locais de captação antes de ser distribuída às redes de abastecimento das cidades e das terras agrícolas. Os dois principais reservatórios do sistema, Omar Mukhtar e Al-Gardabiya, não só desempenham um papel crucial na distribuição da água, como também se transformaram em pontos turísticos. No que diz respeito às prioridades de consumo, o fornecimento hídrico do Grande Rio Artificial é destinado primeiramente à irrigação agrícola, seguido pelo uso doméstico e, por último, às atividades industriais. Mas como exatamente essa água é extraída e distribuída? Vamos analisar esse processo mais de perto. Em 1983, a Autoridade do Grande Rio Artificial, criada pelo governo com a finalidade específica de administrar o projeto, firmou um contrato para a construção do primeiro trecho, denominado GMR-1 ou Fase 1. O planejamento previa sua implementação em duas áreas distintas, Tazerbo e Sarir. Naquele período, foram perfurados os primeiros centenas de poços, extraindo água de uma profundidade aproximada de 1.600 pés. A água captada nesses campos era transportada por meio de um gasoduto duplo subterrâneo até um reservatório localizado em Ajdabiya. O fluxo de água chegou ao destino pela primeira vez em 1989. A partir desse ponto, a distribuição seguiu duas direções.
uma para o oeste, abastecendo a cidade costeira de Sirte, e outra para o norte, atendendo Benghazi. A conclusão dessa primeira fase foi oficialmente comemorada na cidade de Benghazi no ano de 1991. As estimativas indicavam que o GMR-1 teria a capacidade de transportar 528 milhões de galões de água diariamente por meio de um gasoduto duplo com extensão aproximada de 1.200 milhas. Durante essa etapa inicial do projeto, foram assentadas um total de 250 mil seções de tubulação, consideradas na época as maiores do mundo. Cada uma dessas seções possuía 13 pés de diâmetro e 23 pés de comprimento, sendo produzidas em duas grandes fábricas na Líbia. A tubulação era composta por camadas de concreto protendido reforçado com aço. As seções foram cuidadosamente posicionadas em trincheiras de 23 pés de profundidade, utilizando guindastes projetados especificamente para essa operação, sendo posteriormente ajustadas no lugar com o auxílio de escavadeiras. Para garantir a vedação, as juntas eram seladas com um anel de borracha de grande porte e argamassa de cimento, enquanto as valas eram preenchidas para assegurar a estabilidade da estrutura. Os reservatórios a céu aberto, localizados em centros de distribuição como Ajdabiá, foram construídos como lagos artificiais escavados no solo e na rocha, com revestimento de asfalto. O maior desses reservatórios, com um impressionante diâmetro superior a 3.300 pés, tem capacidade para armazenar 6 bilhões e 300 milhões de galões de água, destacando-se como uma estrutura monumental. De acordo com as estimativas fornecidas pela Autoridade do Grande Rio Artificial, a construção dos tubos desse grandioso sistema demandou aproximadamente 5 milhões de toneladas de cimento. Para se ter uma ideia da magnitude desse número, a quantidade de matérias-primas empregadas seria suficiente para erguer 20 réplicas das grandes pirâmides de Gizé. Além disso, a autoridade destaca que o comprimento total do fio de aço utilizado na fabricação dos tubos seria capaz de dar 280 voltas ao redor do planeta. Para visualizar essa impressionante escala, basta observar um dos monumentos construídos a partir de uma seção do tubo do Grande Rio Artificial. No fundo, trata-se apenas de uma parte da canalização, sendo que os próprios rios artificiais são formados com o mesmo material. Mas como esse imenso projeto tomou forma? O segundo sistema, conhecido como GMR-2, ou Fase 2, situado na região oeste da Líbia, iniciou o fornecimento de água potável para Trípoli, a capital do país, no ano de 1996. Esse sistema capta água a partir de 3 diferentes fontes localizadas na área de Jabal Hazauna. De Al-Jufra, um oleoduto transporta a água até Tarhuna, situada no planalto de Nafusa, e a partir desse ponto, o líquido desce naturalmente por gravidade até o planalto de Jefara. Outro gasoduto segue em direção ao norte e ao leste da costa, onde muda de trajetória para o oeste, abastecendo cidades como Misrata e Al-Qums, até alcançar Trípoli. A capacidade projetada desse sistema é de 660 milhões de galões de água por dia, sendo que apenas uma fração desse volume é destinada ao consumo humano. Por fim, a terceira fase do projeto, concluída no ano de 2009, foi subdividida em 2 partes e resultou na instalação de um total de 745 milhas de gasodutos. A primeira seção funcionou como uma extensão do GMR-1, incorporando 434 milhas de novas tubulações e a construção de estações de bombeamento para elevar a capacidade diária para 972 milhões de galões. Já a segunda seção foi responsável pelo fornecimento de 36 milhões de galões adicionais de água por dia para a cidade de Tobruk, localizada no nordeste do país. Essa água era proveniente de poços situados no oásis de Al-Jagbub, exigindo a construção de um reservatório ao sul da cidade, além da implementação de mais 300 milhas de gasodutos. O orçamento estimado para o projeto varia entre 20 e 25 bilhões de dólares, embora o valor exato permaneça incerto. Em determinado momento, a autoridade do Grande Rio Artificial afirmou que os custos haviam sido superestimados, mas essa informação nunca foi oficialmente confirmada.
Ainda assim, há valores aproximados que nos dão uma noção do investimento. A primeira fase atingiu 5 bilhões e 530 milhões de dólares, a segunda chegou a 8 bilhões e 50 milhões, e a terceira alcançou 6 bilhões. Sem dúvida, trata-se de um empreendimento de alto custo, mas, quando comparado à dessalinização, o valor se torna surpreendentemente mais viável. O preço da água obtida através do projeto equivale a cerca de 1/3 do custo da dessalinizada. Mesmo que o orçamento total atingisse 30 bilhões de dólares, como sugerem algumas fontes, ainda assim seria significativamente mais barato do que depender exclusivamente da dessalinização. Outro fator relevante é que a Líbia conseguiu evitar recorrer a empréstimos internacionais, os quais, na época, só estariam disponíveis sob taxas de juros exorbitantes. No entanto, o projeto não se encerrou com a terceira fase. Está previsto que ele se estenda por mais 2 etapas adicionais, a quarta e a quinta, ambas focadas na ampliação do sistema GMR-1. Quando totalmente concluído, o Grande Rio Artificial terá capacidade para fornecer cerca de 1 bilhão e 700 milhões de galões de água por dia. Como mencionado anteriormente, a rede completa abrangerá aproximadamente 2.500 milhas de gasodutos. Apesar disso, tanto a terceira quanto a quarta fases permanecem inacabadas. O avanço da construção foi interrompido devido a conflitos militares e, até o momento, as empresas responsáveis não puderam retomar os trabalhos por conta das persistentes questões de segurança. A maior parte das tarefas pendentes envolve a conexão da infraestrutura já existente a regiões mais remotas do país. Não há planos para a perfuração de novos poços, tampouco para a instalação de dutos adicionais de grande porte. O canal principal do sistema já foi concluído. A construção desse megaprojeto não foi nada simples. Quando Muammar Gaddafi deu início à iniciativa em 1983, a situação política e econômica da Líbia já era bastante complicada. O país enfrentava um período de deterioração nas relações internacionais e estava sob sanções impostas pelos Estados Unidos, incluindo restrições à exportação de determinadas tecnologias e até mesmo um embargo à exportação de petróleo, principal fonte de receita do país. Além disso, a Líbia não teve acesso ao apoio de empreiteiras americanas privadas, o que aumentou ainda mais os desafios do projeto. Apesar de ter sido concebido para prevenir a escassez de água, o desenvolvimento do Grande Rio Artificial acabou sendo ofuscado por decisões políticas do governo. Durante o regime de Muammar Gaddafi, o projeto ocupava uma posição singular na Líbia, mas essa importância se desfez após a queda do líder em 2011, seguida pelo início da Guerra Civil. Mesmo buscando se manter alheio às turbulências políticas do país e reforçando seu papel como infraestrutura essencial para o abastecimento de água, o Grande Rio Artificial não escapou de ataques e atos de vandalismo. Desde 2011, a instabilidade política afetou praticamente todos os setores e instituições da sociedade líbia, e o projeto hídrico não foi exceção. A crise econômica agravou ainda mais a situação, comprometendo a operação do sistema. A precariedade do fornecimento de eletricidade, os frequentes ataques à infraestrutura e a violência contra trabalhadores do projeto só aprofundaram os desafios existentes. Além disso, a fábrica responsável pela produção dos tubos utilizados no Grande Rio Artificial foi destruída por um bombardeio aéreo. Com o tempo, várias seções do sistema se tornaram inoperantes. E, em 2019, 101 dos 479 poços foram desativados, todos pertencentes à rede de oleodutos do setor ocidental. Ainda mais alarmante, o sistema passou a ser explorado como instrumento de guerra, com facções rivais bloqueando deliberadamente o fornecimento de água para determinadas regiões sob controle de grupos adversários. Mas qual é a atual situação do Grande Rio Artificial? Em 2017, relatórios indicavam que o projeto ainda fornecia 660 milhões de galões de água por dia, embora essa quantidade variasse conforme o contexto do país. No período pós-Gaddafi, o projeto opera com apenas 2 das 4 fases originalmente planejadas, mantendo sua missão de abastecer a população apesar das adversidades políticas e econômicas. Contudo, o cenário já era previsível. Segundo o Atlantic Council, um think tank norte-americano, a ausência de uma política hídrica abrangente e de um planejamento estratégico adequado colocou a Líbia diante de uma grave crise de abastecimento. Isso ameaça diretamente a capacidade do Grande Rio Artificial de continuar fornecendo água de forma confiável à população.
A conclusão do megaprojeto não foi suficiente para livrar os líbios da crise hídrica, mesmo com vastas reservas de água localizadas dentro do próprio país. Mas afinal, qual é a real extensão desses recursos? De acordo com algumas autoridades líbias, os reservatórios subterrâneos contêm um volume de água capaz de abastecer a população por milhares de anos. No entanto, críticos questionam essa estimativa, alegando que tais afirmações são altamente infladas. Alguns especialistas chegam a prever que o grande rio artificial pode não resistir até o fim do século XXI. O motivo é simples: o aquífero é extremamente antigo, não se reabastece naturalmente e, cedo ou tarde, suas reservas se esgotarão. Quando isso acontecer, a região enfrentará uma severa crise de abastecimento, a menos que uma infraestrutura de dessalinização eficiente seja implementada. Ainda que a fonte de água seja finita e não renovável, a Líbia continua dependente do grande rio artificial. A instabilidade política e econômica do país já evidencia a fragilidade do projeto, que permanece sob constante ameaça. Diante desse cenário, especialistas concordam que é essencial desenvolver novas estratégias para gerenciar os recursos hídricos subterrâneos e buscar alternativas viáveis para o uso da água. Sim, a dessalinização surge novamente como uma possível solução. Porém, estudos indicam que essa tecnologia não é economicamente viável, especialmente considerando o montante já investido na hidrovia. Essa alternativa só se tornaria factível sob os cenários de custo mais otimistas, e mesmo assim, apenas para atender a necessidades específicas, como o fornecimento de água potável ou para uso agrícola. O principal entrave da dessalinização é o elevado consumo de eletricidade. No entanto, a Líbia possui um trunfo nesse aspecto: seu vasto potencial de energia solar. Cientistas e especialistas afirmam que cobrir menos de 1% das áreas desérticas do planeta com usinas de energia solar concentrada poderia gerar toda a eletricidade necessária para o consumo global. Em teoria, bastaria instalar uma quantidade adequada de painéis solares para suprir a energia demandada pelo processo de dessalinização. Entretanto, na prática, a viabilidade dessa iniciativa depende de financiamento e, claro, de garantias de segurança. Falamos bastante hoje sobre o projeto hídrico da Líbia, mas uma questão lógica surgiu: quando ele será finalizado? A resposta para isso veio recentemente. Em dezembro de 2024, foi anunciado que, após 10 meses de estudos técnicos, a construção da quinta e última fase do projeto foi aprovada. O objetivo central é interligar todo o país por meio de um gigantesco gasoduto. Atualmente, a estrutura já se estende por mais de 4.000 quilômetros e a rede de tubulações subterrâneas abastece mais de 70% das cidades líbias. No entanto, nem todas as regiões foram contempladas. Algumas áreas no nordeste do país ficaram de fora desse planejamento em larga escala. Com a última etapa da construção, espera-se corrigir essa lacuna e melhorar o abastecimento nessas localidades. Do ponto de vista técnico, a fase final do projeto, chamada de Quinto Rio, prevê a exploração de 320 poços ao sul de Cufra, um oásis localizado no extremo sul da Líbia, além de mais 100 poços situados a leste de Sarir. Os novos dutos irão percorrer aproximadamente 1.500 quilômetros e terão uma capacidade combinada superior a 2 bilhões e 500 milhões de litros de água por dia. Embora o conceito pareça relativamente simples, a grandiosidade da obra traz inúmeros desafios. Um deles é a diversidade de terrenos pelos quais o gasoduto passará, com altitudes variando entre 10 e 300 metros acima do nível do mar. Essa complexidade exige estudos detalhados, além do uso de diversas bombas para garantir o fluxo adequado da água. Outro fator crítico é o financiamento contínuo. Até o momento, o custo total do projeto já está estimado entre 25 e 30 bilhões de dólares, mas ainda não se sabe exatamente quanto será necessário para concluir a última fase. Além disso, será essencial contar com profissionais altamente qualificados e utilizar materiais de alta qualidade para garantir a durabilidade da infraestrutura. A Líbia é uma nação marcada pela extrema aridez.
A partir de 2023, figurava entre os países do Oriente Médio e do Norte da África mais afetados pela seca, e as perspectivas para o futuro não são animadoras. Nos próximos anos, mais da metade da população enfrentará uma grave crise hídrica. Segundo previsões do World Resources Institute, até o ano de 2040, a Líbia poderá sofrer um estresse hídrico severo caso não adote medidas urgentes para mitigar esse problema, e a situação pode se agravar ainda mais. Um dos fatores que contribuem para esse cenário crítico é o avanço da desertificação, intensificado pelo crescimento desordenado das cidades e a consequente degradação das terras. Infelizmente, não há iniciativas eficazes para conter a expansão do deserto. O problema se agrava ainda mais devido ao baixo índice pluviométrico do país, já que as chuvas ocorrem apenas no final do inverno e início da primavera, manifestando-se em pancadas curtas e intensas que duram apenas alguns minutos. Além disso, a Líbia não conta com rios permanentes, o que torna sua dependência de outras fontes de água ainda maior. Somam-se a isso sistemas de encanamento obsoletos e um uso irracional dos recursos hídricos, agravados pela falta de investimentos no setor, tornando o país um dos locais mais inóspitos para se viver. Apesar de todos esses desafios, a Líbia busca soluções para amenizar a crise hídrica. Um dos projetos mais emblemáticos nesse sentido é o Grande Rio Artificial, um sistema de captação de água subterrânea localizado sob o deserto. Esse projeto tem gerado grandes expectativas, pois conta com aproximadamente 13 mil poços e poderia suprir a demanda hídrica do país por até 1000 anos. Embora o alto custo do empreendimento gere críticas, a Líbia parece não ter muitas alternativas. A dessalinização, por exemplo, é uma opção viável, mas a água transportada por esse gigantesco oleoduto ainda se mantém como a solução mais acessível economicamente. Mesmo com sua vasta produção de petróleo, o país não dispõe de recursos suficientes para investir amplamente nessa tecnologia.